gente, sejam muito bem-vindos ao Scarletices. Eu sou a Ana Borges e antes do vídeo começar eu vou dizer aquela coisa de sempre: curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se vocês gostarem do vídeo, compartilhem ele pra me ajudar. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. We're talking about carrots. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o maior mistério da franquia The Sims, que é o que terá acontecido a Laura Caixão, que, como vocês sabem, desapareceu lá no The Sims 2. Para começar, a teoria que eu vou contar aqui, que é uma teoria, não é nada confirmado pela EA. Tem algumas coisas, mas não é tudo confirmado pela EA. E não é minha. É de uma Tumblr americana. Eu vou deixar o link da teoria original aqui na descrição para quem quiser ler. E aqui em cima, nos cards, eu vou deixar o link do vídeo da Plumbella, que também é uma youtuber inglesa, que ela fez o vídeo que me inspirou a fazer esse. Então, se vocês quiserem assistir, também tem aqui o link nos cards. Bom, como a gente sabe, a gente começa o The Sims 2 já com este grande mistério em volta do jogo. O que terá acontecido a Laura Caixão, que foi vista pela última vez na sacada de Dom Otário? A teoria mais aceita é de que ela foi abduzida enquanto ela estava lá em cima e quem fez ela ser abduzida foram Dina e Nina Caliente, as irmãs Calientes, que têm um parentesco com aliens, e elas pediram para os parentes delas virem e abduzirem a Laura. Por quê? Porque a Dina era casada com o irmão da Laura, que é o Miguel, e ela já tinha pegado a fortuna do Miguel e agora ela queria pegar a fortuna do Vladimir. Então, é basicamente essa a teoria mais aceita. Porém, essa não é a verdade e eu vou contar a verdade agora para vocês. Confirmado e foi confirmado em 2014 pela Singuru Sara. Singurus são o nome que a gente dá para os desenvolvedores do The Sims. Então, a Singuru Sara perguntaram para ela o que aconteceu com a Laura e ela disse que a Laura caiu em Lagos Lunares e morreu lá. E realmente a gente tem uma fantasma em Lagos Lunares com o nome de Laura Caixão. Ela é bem diferente da Laura que a gente conhece, porque ela é loira e é muito pálida, e a Laura que a gente conhece que é morena e tem o cabelo bem preto. Todos os fantasmas acabam com essa aparência depois da morte. Então, essa é a nossa Laura. E mesmo loira e pálida, tem como a gente perceber algumas similaridades entre a Laura Caixão e ela. E agora a gente tem 3 perguntas para responder. 1. Ela voltou para casa? Mais ou menos. 2. A família dela descobriu o que aconteceu com ela? Não. 3. Como ela morreu? Ai, gente, para aí. Então, vamos primeiro contextualizar essa história. Quem é a Laura Caixão? Laura Solteiros nasceu em Sunset Valley, filha de Jocasta e Sims Solteiros. Como eu disse, ela tem um irmão chamado Miguel, que é mais velho que ela. E desde criança, ela tem uma predileção, e isso a gente tem em comum, pela cor vermelha, e ela já usava o seu icônico vestido vermelho, por isso até que eu estou com um vestido vermelho hoje. Ela já usava o seu icônico vestido vermelho lá no The Sims 3 quando ela ainda era criança, e era considerada a garotinha mais bem vestida da cidade. E ela também já era melhor amiga do herdeiro dos Caixão, Vladimir, que viria a se tornar o marido dela alguns anos depois. É aí que a gente conhece a Laura pela primeira vez, quando ela ainda é criança. Aí a gente tem um salto temporal de 25 anos, a gente chega lá no The Sims 1, quando ela já é casada com o Vladimir e tem uma filha chamada Cassandra. E aí a gente tem o irmão dela morando na mesma vizinhança, só que eles nem se conhecem. Naquela época, eu acho que eles se conhecem, mas a gente não sabe que eles são irmãos. O que é aceitável, porque naquela época a gente não tinha o sistema de árvore genealógica que a gente tem do The Sims 2 pra frente. Então é por isso que a gente não sabe que eles são irmãos. O Guzmão e a Cornélia Caixão, que também moram na mesma vizinhança, a gente só sabe que eles são os pais do Vladimir porque é dito na biografia deles. E porque o sobrenome deles é Caixão também, obviamente. Agora a gente tem mais um salto temporal de 25 anos até o The Sims 2. E muita coisa aconteceu nesses 25 anos que a gente vai estar cobrindo por aqui. O mais importante para a história da Laura é que ela teve outro filho, o Alexandre. Mas o que é estranho, porque o que é estranho nessa história é que a Laura continua uma adulta nova, teve o Alexandre, que é uma criança na época do The Sims 2, sendo que a Cassandra já é uma adulta, então isso já é um pouco bizarro, e o Vladimir já tá velho. Então como isso aconteceu?
todo sim que entra na carreira de cientista acaba criando alguma coisa para ajudar na comunidade dos Sims. E no caso do Vladimir, ele criou o Elixir da Vida e a primeira cobaia dele foi a Laura. Por isso que ela está tão jovem, enquanto ele está bem mais velho que ela, sendo que os dois cresceram juntos. Então ela usou o Elixir da Vida para ela conseguir ainda vestir perfeitamente o seu vestido vermelho. E o Miguel, o irmão da Laura, que também está na carreira de cientista, se casou com Dina Caliente, eles não tiveram filhos, e ele também é um cientista, só que ele criou a máquina de clonagem. E ele clonou 2 pessoas, o Durango Malpaga e ele mesmo. Só que ele fez mais um clone, só que ele morreu sem conhecer, que é o filho da Brenda Malpaga, com quem ela está grávida assim que o jogo começa, que não é filho dela. Sim, não é filho dela, é o clone dela, porque sempre nasce um menino e sempre nasce idêntico a ela fisicamente, sendo que os 2 outros filhos dela são muito parecidos com o Durango. E o bebê que nasce o bebê que nasce assim que o jogo começa tem o cabelo preto e é idêntico a ela, então ele é o clone dela. Sim, ela está grávida do próprio clone. Deve ser um pouco estranho. Agora vamos chegar no momento em que o jogo começa. Na verdade, um pouquinho antes do jogo começar. Vamos chegar no momento da abdução de Laura Caixão. O que aconteceu nesse dia? Bom, pra gente saber que com um período de 1 semana, 2 famílias se mudaram pra Bela Vista. 2 famílias entre aspas, porque uma das é só uma pessoa. Mas a família Caliente se mudou numa semana. A Dina e a Nina. A Dina pegou toda a fortuna que ela herdou do Miguel e se mudou para Bela Vista. E outra com a irmã dela. E na outra semana quem se mudou foi Dom Otário. Uma das coisas pelas quais a Laura é muito conhecida é que ela é muito amigável. Sempre que você começa um novo jogo e muda para uma vizinhança no The Sims 4 ou no The Sims 1, a primeira pessoa que aparece na sua porta é a Laura Caixão. Então ela é muito amigável. E é isso que aconteceu. Assim que o Dom se mudou, ela foi cumprimentar um novo vizinho. Só que chegando lá, eles começaram a conversar, eles se deram muito bem. Só que daí o Dom tentou beijar ela se esquivou, o Dom se sentiu humilhado e foi embora. E ela ficou sozinha na casa dele, tipo, tá, o que tá acontecendo aqui? Aí, essa parte realmente minha, eu acho que isso aconteceu, que ela viu alguma coisa estranha no céu, ela olhou pelo telescópio e foi aí que ela foi abduzida. E a Dina e a Nina não tem nada a ver com isso, gente. Porque os aliens, eles procuram abduzir sims que são bonitos, de boa aparência, têm muitas habilidades, são populares e ricos. E a Laura era tudo isso, então ela era tipo um deus para os aliens, por isso ela foi abduzida. A partir desse dia, ela nunca mais é vista. Começam então os rumores de que ela foi vista em Estranhópolis, até porque no dia em que ela é abduzida, cai uma nave espacial lá. E realmente tem uma sim chamada Laura Caixão, que é muito parecida com a nossa Laura Caixão lá em Estranhópolis. Só que spoiler, ela não é. E aí, na semana antes, isso é 1 semana exata antes do jogo começar. Então nessa semana o que a gente tem, o Vladimir e a Dina se aproximam muito, inclusive eles estão pensando em casamento sim. A Cassandra e o Alexandre crescem e a Cassandra começa a ir buscar a mãe dela, procurar a mãe dela, onde é que tá a mãe dela. E é aí que ela vai na casa do Dom Otário, né? Porque foi lá o último lugar onde a mãe dela foi vista. E aí quando ela chega lá, ela se apaixona pelo Dom. E o Dom seduz ela, e como ela é muito inocente, ela acaba se deixando seduzir. E eles ficam noivos no dia em que o jogo. Isso é outra coisa importante, porque muita gente acha que o Dom matou a Laura pra ela não contar pra Cassandra, porque eles já eram noivos. Mas a Cassandra ainda era adolescente quando a Laura sumiu. E o Dom pode ser um filho da mãe, só que não é pedófilo. A mais estranha é que com 1 semana do desaparecimento da Laura, o Vladimir tá muito bem. O jogo até tenta enganar a gente, falando nas bios que ele tá procurando ela, mas ele não tá, ele tá muito bem. Inclusive ele tá com a Dina, ele tá feliz com a Dina, ele quer casar com a Dina. E por que isso? E é aí que vem o grande choque de realidade. Vladimir e Laura Caixão estão separados. Sim, o casal mais icônico do The Sims se separou entre o The Sims 1 e o The Sims 2. O que aconteceu? A Laura tomou o Elixir da Juventude, ficou jovem de novo, ficou jovem, bonita, e ela teve uma fé com outro sim, que não o Vladimir. Ele descobriu. Só que assim que eles se separaram, ela descobriu que estava grávida do Alexandre. E aí teve aquilo, nossa, mas será que ele é filho do Vladimir? Ou desse caso da Laura?
E acabou que o Alexandre é realmente filho do Vladimir, né? Porque ele é muito parecido com os Caixão. E a gente deduz que isso aconteceu porque a Laura tem a aspiração romance e a grande maioria dos sims que tem aspiração romance no jogo, exemplo do Otário, são bem safadinhos. Então a Laura traiu o Vladimir antes do jogo começar. E isso é muito importante pra gente explicar o porquê o Vladimir não parece estar se importando muito com a morte dela. E também porque outras coisas que a gente tem é porque a gente consegue trazer a Laura de volta pela tumba da vida e da morte, que a gente consegue por cheats no The Sims 2, a gente consegue chamar ela de volta. Só que quando a gente chama ela de volta, ela e o Vladimir não têm relacionamento nenhum, eles são desconhecidos. Ela ainda conhece a filha e o filho dela, mas ela e o Vladimir estão zerados de relacionamento, e a árvore genealógica dela, ele nem aparece. Então, eles estão bem estremecidos. Aí, quando o Alexandre cresce e o Vladimir percebe que ele é parecido com ele e vê que ele é realmente filho dele, eles decidem começar a se reaproximar. Por isso que ela recusa os avanços do Dom Otário, porque ela realmente está tentando se reaproximar do Vladimir. Agora, quem é o casinho da Laura? Então, a gente tem 3 opções, né? Com o jogo, vamos buscar pessoas com expressão romance igual a da Laura. A gente tem o Dom Otário, que é impossível, porque ele nem tinha se mudado. O Daniel dos Prazeres, que é um filho da mãe, então ele é bem possível de ser. E o Durango Malpaga, que foi a primeira cobaia do irmão dela. Então ela podia não ter tanto contato com o irmão dela, mas não quer dizer que o irmão dela eram desconhecidos. Então ela poderia ter conhecido o Durango ali, sabe? E o Daniel dos Prazeres a gente também vai descartar. Por quê? Porque a Laura era a melhor amiga da mulher do Daniel. Então, eu acho que ela poderia querer trair o Vladimir, mas ela não trairia a melhor amiga. Então, a única pessoa que sobra é o Durango Malpaga. E aí a gente tem a outra teoria de que é por isso que a Brenda matou o próprio marido. Mas eu não vou entrar nessa teoria hoje, quem sabe no próximo vídeo. Agora, recapitulando tudo o que aconteceu com o que a gente sabe, ok? Laura Caixão foi abduzida por ser, assim, perfeita para os aliens, enquanto estava na sacada do Dom Otário. Só que o Dom Otário não estava na própria sacada na hora. Ela foi abduzida ali, não tem nada a ver com as Irmãs Caliente, e ela acabou caindo em lagos lunares e morrendo no espaço de 1 semana desde que ela caiu. Agora, o que aconteceu durante a abdução para ela cair em lagos lunares e não em Bela Vista, como foi onde ela aconteceu para ela cair em lagos lunares e não em Bela Vista, porque geralmente assim é abduzido e já cai de volta, né, no próprio lugar de onde ela saiu. E por que tem um clone dela em Estranhópolis? O clone dela em Estranhópolis é explicado pelo fato de que, de novo, ela era perfeita para os aliens. Então os aliens clonaram ela e eles acabaram caindo com a nave em Estranhópolis e ela acabou ficando em lagos lunares. Só que os experimentos deram errado. Por quê? A gente tem algumas opções de experimentos darem errado com os aliens no The Sims 2. Que na verdade eles não raptam, eles não abduzem pessoas assim porque os experimentos dão errado. Que são crianças, sims velhos e mulheres grávidas. Eles não abduzem essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoas, porque os experimentos dão errado. A Laura não é criança, a Laura não é idosa, então nos sobra uma opção. A Laura estava grávida do Vladimir, porque lembra, eles estão tentando se aproximar. E a impressão que dá é que o Vladimir acha que ela fugiu dele, né? Que não que ela foi abduzida, sim que ela fugiu, que ela não queria mais tentar fazer as coisas darem certo. E por isso, mas ela acabou sendo abduzida, como eu disse. Mas eles estavam realmente tentando fazer dar certo, e eles fizeram um oba-oba, né? Um oba-oba ali no dia em que ela foi abduzida e ela estava grávida dele. Por isso que a abdução não deu certo e ela caiu em Lagos Lunares. Agora vem a parte triste da história, porque lá em Lagos Lunares a gente tem uma carteira, né? Uma carteira mesmo, ela entrega cartas, que é uma NPC chamada Matilde Caixão. E é um grande mistério também do jogo. Por que ela tem esse sobrenome? Quem é ela? Por que esse sobrenome? Porque a árvore genealógica dela é limpa, então a gente não sabe se ela é a sobrinha neta, tataraneta do Vladimir, do Alexandre, da Cassandra. Não, a árvore genealógica dela é limpa, mesmo ela tendo o sobrenome Caixão. Então, e ela tá em Lagos Lunares.
o que leva a acreditar que a Laura caiu no Lago Lunares grávida, só que os experimentos deixaram ela muito fraca, mas ela conseguiu sobreviver a tempo suficiente para dar à luz a essa menina e chamar ela de Matilde, mas ela não sobreviveu depois disso. Agora imagina que triste, a Matilde ficou órfã, longe da família dela, sem ter noção de que ela tinha uma família muito rica em Bela Vista, e é isso que aconteceu. Mas a gente não contava com quem? Com Alexandre Caixão. E agora eu explico qual foi o envolvimento dele para a mãe dele meio que voltar. Meio. Não totalmente, mas a mãe dele meio que voltou. E agora eu vou explicar para vocês como é isso. Lembrem que eu disse que cada sim que entra na carreira de cientista consegue faz uma coisa para ajudar na comunidade dos sims? Sabe quem também entra na carreira de cientista? A Cassandra. E a Cassandra também fez alguma coisa que ela criou? A máquina do tempo. E é aí, só que ela criou a máquina do tempo não para achar a mãe dela, ela criou a máquina do tempo para poder pegar o Dom Otário e mandar para outro tempo, porque a gente também tem o Dom Otário no The Sims 3 que viaja no tempo. Ele fala que ele tá confuso porque ele viaja no tempo. E foi a Cassandra, junto com a Dina, junto com a Nina e junto com a Catarina, que era a outra amante dele, as 4 amantes dele, bem no estilo daquele filme Todas contra John, pegaram o Dom Otário e mandaram ele pro passado para se vingar de tudo que ele fez com elas, o que é Girl Power. Só que aí ela fez isso e ela desistiu da máquina do tempo, deixou lá e foi viver a vida dela, provavelmente casou com Dados nas nuvens, foi muito feliz. Só que teve uma pessoa que ficou bem mais abalada com toda essa história do que a Cassandra, que foi o Alexandre. O Alexandre era uma criança quando a mãe dele desapareceu, só que diferente do Vladimir, ele era um bebê, eu acho. Diferente do Vladimir e da Cassandra, ele não tem a lembrança dela sendo abduzida, ele só tem a lembrança dela sumindo. E aí a gente teoriza que ele e depois morrendo. Então a gente teoriza que, porque toda vez que um sim morre, a gente também chega, enfim, eles descobrem que eles morreram, que ela morreu. Então a gente chega à conclusão de que ele sabe que a mãe dele morreu, e ele sabe que a mãe dele sumiu. E ele sabe que o pai dele e a mãe dele não se davam muito bem. Então ele acaba achando que quem matou a mãe dele foi o pai dele. E a gente tem o The Sims 3 pra DS, em que o Alexandre aparece, e ele é muito melancólico, ele é um personagem pesado e triste, ele tá casado, tem uma mulher chamada Cecília, só que ele tá muito triste, ele é melancólico, e ele tem o cabelo pintado de laranja por algum motivo. E na biografia dele diz que ele é melancólico por causa do pai dele. E lembrando que ele parece muito com os Caixão, e ele tá com o cabelo totalmente diferente do preto dos Caixão, ele tá com o cabelo laranja. Por que isso? Porque ele tava tentando não ficar mais tão parecido com o pai. Porque ele acha que o pai dele matou a mãe dele. Pegaram essa? Então, o Alexandre achava que o Vladimir matou a Laura. Por isso que ele fica tão melancólico assim na vida adulta. E aí o que ele faz? Ele pega a máquina do tempo da irmã dele, da Cassandra, e volta no tempo pra tentar impedir o pai dele de matar a mãe dele. Porque ele acha que o pai dele matou a mãe dele, só que o pai dele não matou a mãe dele. É confuso isso. E aí ele volta no tempo pra tentar impedir o que ele acha que aconteceu de acontecer, só que dá um erro e ele acaba caindo muito lá no passado, quando o pai e a mãe dele eram crianças. Lá no The Sims 3. E, como a gente sabe, isso é algo que, tipo, bugava minha mente desde o começo, desde que eu comecei a jogar o jogo, que eu lembro que a gente ia na livraria, né, pra comprar alguma coisa e tal, e tinha lá um livro escrito pelo Alexandre. Só que o Alexandre nasceu muito tempo depois do The Sims 3. Quase 50 anos depois do The Sims 3. E qual é o nome desse livro? Assassinato em Bela Vista. Então tudo indica que ele voltou no tempo, caiu muito antes dos pais dele se casarem, terem ele, aconteceu toda a confusão, muito antes dele conseguir realmente impedir isso, o que ele acha que aconteceu de acontecer com a mãe dele. Só que ele acaba escrevendo este livro como uma espécie de memoir sobre o que ele acha que aconteceu, pra tentar impedir pelo menos um pouquinho, né? Tipo, dar uma ajuda, sei lá. E não é que dá certo. Porque com esse livro, ele se torna um best-seller, porque tá em
todas as livrarias Sims têm um exemplar do livro em suas casas, então é um sucesso. E o que isso faz? Faz com que a linha temporal mude. E aí a gente chega onde? No The Sims 4, que é quando a gente tem, né, fala que é um universo alternativo, só que na verdade é um universo depois do The Sims 3. Depois que o Alexandre voltou ao passado e conseguiu escrever esse livro e fez com que a mãe dele e o pai dele tivessem um relacionamento bem mais forte, não se separassem, não acontecesse nenhum desses rolos. E inclusive ele é bem mais novo, bem mais velho no The Sims 4, né, porque a Cassandra é uma adolescente e ele já é uma criança, então a diferença de idade entre os dois não ficou tão grande. E basicamente é isso que aconteceu com Laura Caixão, gente. É uma teoria longa, é uma teoria complicada, mas é a mais convincente até agora. Não é nada confirmado pela EA, a não ser aquela coisa da Singuru falar que ela realmente morreu lá dos lunares, isso aconteceu. Só que o lance da Matilde, de tudo, é uma teoria, mas é muito, muito, muito crível. Tipo, a das que eu vi sobre a Laura é a que mais faz sentido até agora. Basicamente é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo muito divertido de fazer. Foi complicado, porque eu tive que traduzir toda a teoria, analisar ela, ver o que era importante falar, o que não podia deixar de lado. Novamente, a teoria original vai estar aqui na descrição, junto com o vídeo da Pumbella. Então, não se esqueçam, de novo, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau!